pessoal, tudo jóia? Mapeando Direito. Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, já é segunda-feira à noite, não deu tempo de fazer esse programa antes, né? Era para ter ido para o ar no YouTube hoje de manhã, mas foi complicado, fiquei com dengue, entrei para as estatísticas, mais um com dengue aqui em São Paulo, beleza, isso já foi semana passada, a médica mandou eu ficar de repouso, o que é que eu fiz? Eu tentei, eu juro que eu tentei, mas sábado eu fui tomar uma dinamite pangalática. Foi bom, mas não contribuiu. No domingo, que foi ontem exatamente, eu resolvi descansar ontem, na Avenida Paulista, dando uma checada lá na parada do orgulho gay, orgulho LGBT. Tava bem legal, mas eu fiquei caminhando o tempo todo no sol. Isso também não contribuiu muito, mas beleza, a vida segue, né, pessoal? E azar para dengue, vamos lá. Hoje é direito constitucional, estamos falando de limitações ao poder de reforma, tá ok? Vamos falar do que? As limitações formais, né? Já falamos das limitações materiais, tanto as implícitas como as implícitas. Vamos falar um pouquinho das limitações formais. Mas antes, rapidamente, dá uma relembrada, dá uma olhada naquele quadro geral das limitações ao poder de reforma constitucional, beleza? Olha o quadro então. Relembrando então as limitações ao poder de reforma, elas podem ser materiais e formais. As materiais dividem-se em explícitas e implícitas. As limitações ao poder de reforma formais são procedimentais, circunstanciais e temporal. Observem que todas essas limitações, exceto as implícitas, constam no texto constitucional, especificadamente no artigo 60 da Constituição Federal. Observou que nós temos as limitações formais, além das materiais. As formais, elas se dividem em procedimentais, circunstanciais e temporal, como está nesse esquema. Então, vamos agora, rapidamente, dar uma checadinha, fazer um texto, na verdade, vamos mostrar os textos da Constituição Federal que falam sobre cada um desse tipo de limitação. Primeiro, então, a limitação formal procedimental. Dá uma olhada aí no esquema, ok, pessoal? As limitações formais procedimentais se referenciam a regras do processo legislativo para a criação de emenda constitucional. Sendo assim, diferentemente de uma proposta de lei, que pode ser apresentada por qualquer parlamentar, isoladamente ou em conjunto, uma emenda constitucional somente pode ser proposta por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, ou por proposta da Presidente da República, ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Além disso, em procedimento de votação dificultado, a aprovação de uma emenda constitucional depende de 2 turnos de votação, considerando-se aprovada somente se em ambos tiver 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, a limitação procedimental tem a ver com o processo legislativo de criação de emenda constitucional. Em outra aula, bem no futuro, quando chegarmos lá nos artigos 59 a 69 da Constituição Federal, estudando poder legislativo, vamos olhar com maiores detalhes o procedimento de criação de normas jurídicas, inclusive a de emenda constitucional. Além da limitação formal procedimental, a limitação formal circunstancial. Olha só onde ela está localizada. As limitações formais circunstanciais dizem respeito a momentos de exceção, quando por algum motivo fora da normalidade política for necessário intervenção federal. Se quiser dar uma olhada, está lá no artigo 34 da Constituição Federal, Estado de Defesa, artigo 136 da Constituição Federal, e Estado de Sítio, artigo 137. Então, quem quiser dar uma olhada, lá no 34, no 136 e no 137, tá ok? A limitação circunstancial, como nós vimos, elas se relacionam com situações de anormalidade, instabilidade
social que gera uma situação de anormalidade jurídica. São estados de exceção, portanto, não é? No Estado democrático atual, em nenhum momento houve intervenção federal, estado de sítio ou estado de defesa. Que isso não exista mais no Brasil, por favor, tá ok? Por fim, limitação temporal. Rapidamente. Já a limitação formal temporal diz respeito à matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Ressalvo que, em relação a este conceito, José Afonso da Silva aponta como limite temporal uma circunstância histórica que aconteceu na nossa primeira Constituição em 1824, que colocou um limite para a reforma constitucional. Mas, atualmente, adotamos o parágrafo 5º do artigo 60 como o conceito de limitação formal temporal. É isso aí, então, pessoal, beleza? Vimos, então, de um jeito muito rápido, né? Aulas muito curtas mesmo, mas deu para dar uma geral como funcionam as limitações ao poder de reforma constitucional, tá ok, pessoal? Nos vemos no próximo encontro, é segunda-noite. Eu acho que daqui a pouco eu vou gravar o que vai pro ar amanhã de manhã, que é Direito Civil, falar um pouquinho de direitos da personalidade, tá ok? Nas próximas aulas de Direito Constitucional vamos falar sobre supremacia da Constituição Federal e controle de constitucionalidade, tá ok, pessoal? Valeu, espero que tenham gostado, uma ótima semana para todos, até o nosso próximo programa. Tchau, pessoal, valeu! Thank you.